Bom dia, galera. A gente aqui veio soltar nossa dose de veneno diário pra vocês. Tá eu aqui, o Leuri e o Vini. Salve, galerinha. Vamos até limpar o veneno escorrendo no cantinho da Hum, boca e bora lá. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cartinha Windfall, cara. Windfall é uma cartinha bem polêmica. É uma carta muito boa, porém as pessoas não sabem usar. Não sabem quando usar o Windfall. A gente tem muitos problemas no 500 do Windfall. No Commander no geral, né? Porque aparentemente ela é uma carta muito boa, tipo assim. Mas você tem que saber usar. O Vini tem alguma ressalva sobre ela aí? Alguma vez que tomou Cara, Windfall na hora errada? eu já ganhei alguns eventos por causa de uma windfall do oponente. E não porque a pessoa jogou na hora errada, mas porque literalmente, tipo, 7 cartas novas me deram tudo que eu precisava. Exatamente. Aconteceu mais ou menos uma discussão baseado nesse tipo de coisa que aconteceu. Eu acho que, se eu não me engano, teve uma partida do DK, uma pessoa deu uma windfall e por causa da windfall o próximo jogador ganhou. Não prestei atenção em tudo que aconteceu, mas suponho que seja isso. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre como usar, por que usar, quando usar. E antes de qualquer coisa, é uma carta boa. Tipo, não pensem que é uma carta ruim ou uma carta situacional. Ela é boa e ponto. Exatamente. Geralmente as pessoas querem colocar o Windfall em decks que compram muita carta, só que elas já estão indo com o pensamento errado. O Windfall, na minha mente, o Windfall é uma carta que você tem que usar em decks que compram poucas cartas e que tem muito problemas de card advantage. Quase não sai. Por exemplo, decks de Malcolm, geralmente Malcolm e Cats e Malcolm e Tana, são decks que se beneficiam muito de cartas como Windfall, porque é um deck que não vai conseguir comprar muita carta, vai cuspir a mão e você cospe a mão, dá um Windfall e já volta pro jogo para conseguir stormar, porque o deck consegue gerar muito recurso e você consegue castar as cartas na mão que foram dadas pela Windfall. Então, dando uma olhadinha, tipo, mais ou menos em decks que usam tanto dentro do Commander 500, como, por exemplo, dentro do CEDH, que é a base que a gente consulta muitos decks para tentar migrar alguns decks para o 500, a ideia de usar uma roda, né, que é o efeito da Windfall, que é baseado na roda da fortuna, se eu não me engano, o Well of Fortune, que é descartar a mão e comprar 7 cartas. Ele é um efeito que, inicialmente, dentro das estratégias, tinha a ideia de duas coisas. A primeira coisa era forçar um mulligan do oponente, porque você poderia equipar uma mão, na época que finada Mana Crypt ainda existia no formato. Equipar uma mão de roda, Crypt e um land, mesmo que fosse uma mão ruim, se você tá na play. E aí você já faz uma roda, tipo, seja uma Fortune, seja uma Windfall, seja qualquer outro dos efeitos que tem dentro do jogo. E você comprou 7 novas cartas, depois de ter feito os seus Mana Rock positivo, ter feito as jogadas que eram possíveis de fazer ali naquele seu turno um. E você forçou todos os seus oponentes a comprar uma mão nova, sendo que eles escolheram aquelas cartas. Então, tipo, você se colocou numa situação muito favorável porque você desligou o plano de jogo inicial da galera. Pode ser que isso vai ser ruim, porque a galera vai comprar, tipo, uma mão tão boa quanto? Pode ser. Porque a gente espera que os decks sejam concisos e tenha efeitos parecidos em diversas cartas. Então a gente espera que você consiga comprar uma mão boa. Só que você Mas quebra o pode ter mulligan, né? situações. Você... Mas pode ter situações que, vamos supor, você equipou um Land, um Soaring e outro Mana Rock, porque você tava, tipo, muito estourado e confiou que essa mão ia vir. E aí você tomou uma Windfall antes de fazer as suas cartas. Se você não comprar mais terrenos ou mais fontes de continuar jogando o jogo, existe a possibilidade de você só não jogar do jogo a partir daí. Mas claro, a gente está pensando num formato, eu tô comparando com o CDH, que é um formato muito mais rápido e consegue fazer isso na um. Exatamente. Na No 2 Commander até, né? 500, né? No Commander 500 é um pouco mais lento, vai ser mais difícil de você ver esse tipo de jogada acontecer no turno um. Não é impossível, Não. existem alguns decks que vão conseguir fazer. Só que Ah, eu não vejo. Assim, quebrando um pouquinho, eu não vejo sentido você fazer o Windfall na 1 no 500. Tipo assim. Cara,
Eu acho que depende, porque, por exemplo, se você for fazer uma Windfall na 1, vou citar um dos exemplos que você poderia ter para conseguir fazer. Você tá jogando de qualquer combinação de cores que tenha azul e vermelho ou azul e verde. E aí você consegue fazer uma mana azul, e aí você tem algum dos Spirit Guide na mão e um Sol Ring. E aí você faz teu Spirit Guide para conjurar teu Sol Ring e já faz a Windfall na sequência. E aí a gente gastou 4 cartas da mão, então a gente ficaria com três, descartou três, comprou sete. E a gente forçou um mulligan de todo mundo. No meu ver, se você é o cara que tá no play, você é o primeiro jogador, cara, isso daí você tipo, simplesmente desligou os decks dos oponentes. Independente do que acontecer, você vai desvirar com 3 manas, e seus oponentes compraram 7 cartas diferentes do plano inicial de jogo deles. Existe a possibilidade deles zicarem, existe a possibilidade deles flodarem, existe muitas possibilidades. Mas, tipo, tu se colocou num ponto muito à frente dos seus oponentes com essa play na 1. Esse é o único caso que na 1 faria sentido. É. Se você fizer o Windfall na 1, sendo que você tinha boas cartas, você tem mais chance de perder o jogo do que você ganhar. Tipo assim, É, você já provavelmente. abre mão de taça, você já abre mão de console, você dá um Windfall, não faz sentido, né? Não, não faz tanto E sentido. geralmente, por exemplo, se você joga de taça, você quer correr pra taça. Então, se você tem um consult na mão, você não vai dar o Windfall, nem você quer tomar o Windfall, entendeu? Tem muitas Exatamente. jogadas reativas de Windfall também, que é tipo aquela. Ah, o cara deu dois tutores ali, tá pra ganhar a partida, próxima rodada, próximo turno ele vai conseguir pra win. Então você tem um Windfall, você vai lá e reseta a mão do cara e tira a win dele, né? Tem muito disso também no 500. Mas, como jogada reativa, eu acredito que ela é menos boa do que com a jogada agressiva, como essa que a gente falou do turno 1. Você cospe a mão e dá um windfall. Eu acho assim que no 500 você ganha muito em fazer jogadas agressivas. Você perde pouco em fazer jogadas agressivas. Pera, você perde pouco em fazer jogadas agressivas, basicamente. Quando você faz jogadas defensivas, geralmente você já tá atrás no 500, porque o 500 é um pouco assim estranho, porque tem decks que jogam bem e conseguem ter muita consistência, porém tem decks que são bons e não conseguem ter tanta consistência assim. Vini quiser Eu acho que complementar. a forma de jogar vai depender um pouco do deck que você tá. Vou citar um exemplo que me é comum. Eu estou dentro da curadoria do deck do Tivit, eu acompanho as discussões lá e tal, e muitas listas sempre traziam Windfall. E para mim sempre foi estranho ter a Windfall nesse tipo de lista. Por que que para mim era estranho? As listas eram um deck baseado em controlar o board, então tinha uma quantidade grande de globais, tinha uma quantidade grande de counters, tinha tipo muita interação para desacelerar o jogo dos oponentes. Não eram deck stacks, mas era um deck controle. E aí tinha também várias peças de card advantage constante. Então, vou citar uma que me veio à cabeça aqui, por exemplo, que hoje está mais comum, que é a Arena Phyrexiana. Tipo, todo turno você vai dar um drawzinho a mais no custo de um de vida. Aí tem o Darkstar Hour, que é também o mesmo efeito, só que você revela o topo e tá mudando igual o que você revelou. E tipo, beleza, você vai ter peças que vão sempre estar te repondo a sua mão. E aí você foi lá, sei lá. Se o player um tentou ganhar, você tinha interação. Aí o player 2 tentou ganhar, você tinha interação. E aí chegou no seu turno. Você tem 3 cartas na mão, por exemplo. Se você der uma Windfall de controle, você vai não apenas repor a sua mão, mas a mão dos dois players que acabaram de tentar ganhar o jogo. Tipo, isso é muito ruim. Porque você vai colocar eles numa posição muito confortável de você impediu eles de ganhar e deu mais recursos para eles tentar ganhar de novo. Então, Diferente, por exemplo, se você é o cara que tá tentando ganhar. Pensa assim, tô jogando de Malcolm. Porra, acelerei pra caramba, tô ali no meu turno 4, tentei minha play, não consegui ganhar, vou desvirar com 2, 3 cartas na mão no meu turno 5 e tem uma Windfall. Cara, independente de como é o estado do jogo dos meus oponentes, eu tô numa posição onde eu tenho 2 cartas na mão e eu preciso voltar pro jogo. A Windfall é uma carta que tem o potencial de me dar 7 cartas. É tipo, eu quero usar esse tipo de coisa.
tem muitos decks que você pensa, eu vou usar o Windfall porque o deck compra pouca carta. Mas assim, tem decks que são muito controls que não compensa você ter o Windfall. Porque você vai querer o quê? Você vai conseguir filtrar bastante o deck, você vai ter bastante counter, só que a Windfall não vai ser sua melhor opção. Por exemplo, um Talion da vida. O Talion da vida é um deck que compra muito carta e eu vou estar sempre na frente de todo mundo. Pra que eu vou usar uma Windfall se eu sempre vou estar na frente? Eu sempre vou estar à frente. Mesmo que eu tenha menos cartas na mão, tem a chance de eu fazer um Talion e eu voltar todas as cartas. Então, assim, você tem que pensar bastante antes de você colocar o Windfall no seu deck, porque não é porque o deck compra pouca carta, não é porque o deck compra muita carta que você deve ter o Windfall. Você tem que ter o Windfall em decks que estouram bastante, conseguem fazer muito recurso rápido e perdem o gás. Geralmente decks que perdem o gás, você usa o Windfall porque eu acredito que seja uma das melhores opções para você conseguir voltar pro jogo em partidas que você já está bastante atrás. A gente tá citando a Windfall em específico, guys, porque foi a carta que estava em discussão. Mas quando falamos Windfall, pensem no efeito dela. O efeito de E aí roda. existem uma infinidade de cartas que têm o mesmo efeito por custos parecidos e cores diferentes, principalmente no vermelho, se eu não me engano, vai ter, mas tem algumas também que são dentro do UB. Então, tipo, essa ideia de querer descartar, de todo mundo descartar na mão e comprar um montão de carta é muito boa nesses decks que vão estourar muito recurso e que vão perder o gás muito rápido. Que Exatamente. principalmente decks que não tem card de Vantage na zona de comando. E aí eles precisam compensar isso de alguma forma. A Windfall é uma delas, né? Os efeitos de roda é uma dessas formas de compensar essa ausência de card de Vantage. Então a fórmula é fácil. É um deck que estoura muito, que perde o gás fácil. Joga o Windfall nele que vai ser uma ótima escolha. Se você tem um deck que ele controla bastante o board, que você vai ter uma CA ok, então a Windfall talvez não seja a sua melhor escolha. Então vocês pensem um pouco mais antes de usar a Windfall, porque realmente é uma ótima carta. Porém, você tem que ter muito pensamento que o Windfall pode trazer mais derrotas do que vitórias, justamente por esses pontos que a gente falou. E aquele negócio, são 7 cartas, mas você não vai saber quais são as 7 cartas que vão vir. Pode vir seu combo, pode vir mana, pode vir um tutor, pode não vir tutor, pode vir só counter, pode vir só terreno. Então assim, vocês têm que ter uma ideia do que vocês querem fazer com a Windfall. Se você vai jogar com um deck que estoura muita mana, use o Windfall. Se você não for, não use. Decks Control, depende do deck. Mal com decks são ótimos decks para usar o Windfall. Porém, você tem que pesar onde você vai usar. Então, eu acredito que seja isso a dica que a gente queria dar para vocês. É uma coisa bem legal a gente falar sobre cartas que a gente acha que é boa, às vezes não é boa. Às vezes a carta é boa, mas são boas em certos decks, então a gente tem que trazer uma visão um pouco competitiva de por que a carta é boa, por que a carta é ruim, como ela pode te ganhar o jogo, como ela pode te perder o jogo. E futuramente a gente pode fazer um vídeo também sobre Lau. Lau é uma carta que é bem parecida com o Windfall nesse quesito, que pode te dar partidas e pode te tirar partidas muito fácil. Mas eu quero fazer um adendo ainda Hum, sobre os Chief Control que existem por aí. nossa. Para quem não conhece essa expressão, o Chief Control é um deck que existe baseado em Notion Chief e efeitos de roda. Era bem famoso no Legacy quando existia o Hullbreaker, não sei como que pronuncia o nome correto da carta. Tem um D ali no Chief, aí. Isso. A ideia basicamente é você ter um efeito impeditivo de draws, que fala que sempre que um oponente compraria uma carta adicional, ou uma carta que não seja o draw da Draw Step, ele esquipa esse draw. E aí tem Notion Chief, tem Narset, tem algumas peças de stacks branca que travam draw. E a ideia desses decks é fazer essa peça de stacks que vai parar dos draws e logo na sequência encaixar uma roda. E foi um dos pontos que levantaram na discussão e eu achei bem legal a forma como algumas pessoas argumentaram que se você depende exclusivamente de achar duas cartas que não têm redundância entre si dentro do seu deck
e que elas não são o combo que vai te ganhar o jogo, talvez essas cartas não sejam cartas boas. Exatamente. Porque, por exemplo, o Notion Chief, ele sozinho ele é uma carta boa. Ele vai taxar os draws dos oponentes, e se alguém tentar comprar alguma coisa a mais do draw step, você vai conseguir roubar esse draw, né, entre aspas. Exatamente. Então é muito legal você ter o Notion Chief se você está nas cores, você jogando mais control, tipo, uma ótima carta. Beleza, nada contra você usar. Mas colocar uma Windfall no deck só porque você tem uma cópia de Notion Chief Não não faz faz sentido. sentido. Nem Não ele, nem faz sentido. Nacert também, eu Nem acho. ele, nem a Narset, exatamente. Nacert Por ele tem mais o mesmo que bait, vai né? tira um jogo onde você vai comprar essas cartas e você vai conseguir fazer essa jogada e essa jogada vai te levar à vitória, não é todo jogo. Tipo, matematicamente, a chance disso acontecer é muito baixa e você, 99% das vezes, não vai querer gastar um tutor para procurar uma dessas duas cartas. Cara, eu. Então, Na minha primeira versão de Talion, eu usava Notion Chief e eu usava também o Windfall. E foi uma das piores cartas que eu coloquei no deck. Porque eu tinha esse pensamento de colocar Notion Chief e dar um Windfall na partida. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. Sabe quantas vezes isso resolveu? Nenhuma, porque eu descia Notion Chief e tomava remoção em cima do Windfall. Acaba que eu tinha duas cartas perdidas ali que não serviam de nada pra mim. Eram cartas mortas, porque eu sempre tinha mais carta na mão, sempre estava na frente no jogo. E eu tive que pesar bastante em tirar. Antes eu também estava usando Narset no deck do Talion, só que eu acabei também tirando por conta disso. Eu estava muito na frente, eu não conseguia ter proteção pra Narset. E usava o Windfall também e acabou sendo 3 cortes que eu coloquei mais CA no deck que trouxe mais consistência. Eu coloquei CA e coloquei tutor no lugar dessas cartas. Às vezes vale mais a pena você colocar um tutor para te dar o que você quer do que você colocar cartas que fariam isso. O Vini quiser complementar com mais alguma coisa, eu acho que seria sobre isso mesmo. Tipo, usem o Windfall nos lugares nos corretos. lugares corretos. Não tenham medo de usar, mas perguntem antes, tipo, olhem pro seu deck e falem, esse deck aqui, eu vou usar a Windfall em qual situação? E aí pensa se nessa situação, se seus oponentes vão sair mais beneficiados do que você, ou não. E é isso. É isso, galerinha. Qualquer coisa que vocês deixem alguma sugestão, comentem no vídeo. Vocês acham que a gente fala alguma coisa errada? Qualquer coisa, a gente solta toxicidade, mas a gente também quer, a gente também sabe receber toxicidade na comunidade. Então, assim, não vejam também a toxicidade como uma coisa ruim. Às vezes é uma coisa boa de pessoas que querem ver a comunidade melhorando. E a nossa intenção aqui é que vocês tenham mais conhecimento para que a gente tenha ótimas partidas no Commander no geral, porque assim, a melhor coisa que a gente tem são ótimas partidas. Então, assim, o que deixa a gente mais feliz em jogar o Commander 500 é a gente chegar numa mesa, ver que todo mundo sabe o que está fazendo lá e ter ótimas partidas é isso, é saber o que você está fazendo, é entender do seu deck, é entender de tudo. Então, é isso, galerinha. Qualquer coisa deixa uma sugestão e um comentário aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.